as pessoas vão aprender na prática como que é se viver a vida cristã. Isso é muito legal, né? Essa coisa do além. A célula não é só o dia da célula, né? Não é. Fala, pessoal! Seja bem-vindo. Estamos oficialmente na segunda temporada do Unicast. Muito felizes com a continuidade. Espero que você esteja feliz também. Se você é um ouvinte já da primeira temporada, avisa aqui nos comentários. Tô firme e forte aqui, não perca um episódio. Tem gente que aproveitou aí o recesso, né, entre a temporada 1 e a 2 para colocar tudo em dia. Se você foi desse também, que bom. O importante é a gente estar junto aqui ouvindo, né? O Unicast, o seu podcast de teologia que visa encontrar unidade na nossa diversidade de convidados. Estamos aqui hoje com mais um convidado. Daqui a pouco vou chamar ele para se apresentar aqui. Antes de mais nada, eu sou Pedro Fernandes, estou aqui com o pastor Léo, pastor Gibas. Sejam bem-vindos mais uma vez. Mais uma vez, que bom, pessoal, estarmos juntos. Essa segunda temporada está incrível, muitos assuntos legais, não que a primeira não tenha sido, mas estamos com muita expectativa dos assuntos que vamos conversar, os temas abordados, os convidados, as pessoas muito queridas, muito especiais. Tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Fala, pessoal, que bom estarmos juntos de novo. Você que nos ouve, que nos assiste, já vai, dispara aí, curte, compartilhe, manda para alguém. Você já conhece o podcast, você já assistiu, você já sabe da qualidade, manda para alguém que precisa ouvir sobre teologia, sobre esse tema hoje tão importante para nós, que tenho certeza que esse bate-papo vai ser uma bênção. Muito bom. E você já viu, você já tinha lido na descrição e agora você também viu, porque já apareceu na câmera aí, nosso convidado de hoje, Lauro Cruz, certo? Se apresente, por Desde favor. que eu nasci, eu me chamo Lauro Cruz. Olha Você só. acredita? Já percebo por esse comentário que o episódio de hoje vai ser de altíssimo nível. Se apresente para quem não te conhece aí, quem é você, de onde vem, para onde vai. Eu sou Lauro, eu sou filho de pastor, criado na igreja, exerci o ministério pastoral durante muitos anos. Hoje sou membro da Somos Um, participando aí dessa igreja maravilhosa que vem servindo ao povo de Deus. Sou casado com a Dani, vamos completar 30 anos de casados. Uau. Temos um casal de filhos e servimos ao Senhor com gosto e com todo o coração. Muito bom, muito bom. Você, como eu já referenciei o título do vídeo que você leu, vamos conversar hoje sobre a igreja de casa em casa. Esse é o nosso tema de hoje. E, mais uma vez, a gente começa sempre a partir da Bíblia, né, pensando a partir da palavra de Deus, o que ela tem a dizer sobre isso. E nós vamos entrar, né, dentro do que hoje a gente chama de célula, de grupos pequenos. A gente já vai falar disso, mas antes de mais nada, essa ideia da igreja de casa em casa é, então, uma ideia que está ali no Novo Testamento, né, especialmente, né, uma ideia da igreja de Atos que é implementada. E eu queria perguntar para a mesa aqui, para quem se voluntariar, o que significa, então, essa ideia de se reunir de casa em casa, quando a gente pensa, especialmente nesse contexto da Bíblia, né? Hoje a gente sabe o que significa ser uma célula, mas o que tinha em mente ali para os cristãos do primeiro século, o que significava para eles ser uma igreja que se reunia de casa em casa? Alguém me ajuda? Na verdade, assim, de certa forma, a gente pode dizer que a igreja começou de casa em casa, né? As reuniões na época de Jesus, elas eram nas sinagogas, né? As reuniões judaicas, e à medida que o evangelho foi se expandindo, né? Depois que Jesus ele deixa os discípulos, a gente vai ver isso bem mais claro no ministério de Paulo, né? A sistemática de Paulo ao chegar e pregar o evangelho nas cidades. Ele chegava, ele procurava uma sinagoga, pregava na sinagoga, depois ele ia até os gentios, e ali com aqueles gentios ele formavam grupos de pessoas que criam em Cristo. Nós vemos isso bem claro, por exemplo, em Filipenses, né? Quando a igreja é plantada na casa de Lídia e as pessoas começam a se reunir ali. Então, a gente hoje tem a imagem, né, da igreja no templo, né? Para nós, a gente sempre vincula muito ao templo, e que bênção, e é necessário, e é muito bom, mas a igreja ela conta sim reuniões em casa. E em muitos lugares do mundo hoje acontecem somente em casa, porque não tem templo ou não pode ter templo naquele local. E na época tinha também um pouco desse motivo, né? A perseguição ela começa pouco tempo depois da igreja, e a única alternativa era
as casas. É bom a gente trazer esse contexto, né? Porque visualmente para a gente é ir aos domingos num templo cultuar a Deus. Não, é muito mais do que isso, né? Em alguns locais é só em casa. E nós cremos que funciona e vamos falar mais um pouco sobre isso aqui. Querem complementar? Não? Podemos seguir. Na verdade, eu acho isso interessante porque no começo, né, tudo era oral. Eles compartilhavam aquilo que eles tinham visto. Os apóstolos viveram a história junto com Jesus e eles compartilhavam isso. E nada melhor do que você sentar numa mesa, em volta de uma comida, para contar aquilo que você viveu, aquilo que você experimentou. Isso é muito natural, né, do ser humano. Exatamente. E como eles tinham visto a história e podiam contar daquilo que eles tinham experimentado, nesse compartilhar é que se dava, então, o crescimento das pessoas. As pessoas iam entender o Evangelho a partir dessa comunhão. Então, era o melhor jeito de se levar o Evangelho. Né? Não tem como não lembrar do próprio versículo de Atos, né? Nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos, era exatamente essa essência. E é legal pensar nessa questão do sentar-se à mesa, porque me veio... É mais informal, né? E o informal se torna mais natural, né? Então, assim, naturalmente as pessoas iam sendo transformadas justamente por esse convívio de o Lauro estava falando, estava me vindo já a imagem, assim, desse trocar de ideias, né? Dessa troca de experiência. Nossa, estou lembrando aqui quando Jesus fez tal coisa, e quando Jesus fez e Jesus falou, e aí o outro já puxava, é verdade, e acrescentava. Eu fico imaginando naquele tempo as conversas, como é que deviam ser. Né? E ali a presença de Deus se manifestava e eles iam compartilhando, ia criando relacionamento, criando liberdade e as vidas iam sendo transformadas. Né? A gente tem hoje, né? Então, a gente chama essa coisa de casa em casa, aí cada igreja tem seu nome, né? Tem as células, tem os grupos de crescimento, tem os pequenos grupos ou os grupos pequenos, que aí vira GP, PG, GC, ou a célula, seja como for. E aí eu quero conectar isso com esse contexto, né? Quando a gente pensa, então, no que é a essência de uma célula, de um grupo pequeno, então, vou pegar essa definição e quero que a gente explore ela. É sentar em volta da mesa e conversar sobre o Evangelho. Isso mesmo? Eu quero, antes de abordarmos, de entrarmos, e já entrando nisso, né? Lembrar que o próprio Paulo, né, quando ele ficou 3 anos pregando em Éfeso, ele vai fazer a sua viagem de volta, se não me engano, a segunda viagem missionária, ou a terceira, depois vocês me corrijam aí nos comentários aí, mas ele reúne os presbíteros de Éfeso numa praia, né, o navio atraca ali, ele vai reunir ali, e ele fala, eu não deixei de pregar, está aqui Atos 20, vocês sabem que eu não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Então, Paulo está reforçando esse conceito aí da igreja nas casas. Então, isso é extremamente relevante. A sua pergunta sobre... O conceito de célula, a minha pergunta era, no fim das contas é isso, né? A gente senta em volta da mesa e conversa sobre o Evangelho. É a igreja de casa em casa. Então, assim, culturalmente, em algumas igrejas, e a nossa, eu acho que culturalmente tem que ser uma palavra que a gente tem que frisar bastante, a gente fala muito sobre isso, né, Laura? A gente tem que ter uma cultura de ter essa reunião nas casas e que na nossa igreja nós chamamos de célula e que nós fazemos isso semanalmente. Né? Ali você reúne o que é para você que nos ouve, talvez não é muito familiarizado com isso. Nós temos pequenos grupos que se reúnem semanalmente numa determinada casa. Então, eu, por exemplo, eu tenho um grupo hoje são 16 pessoas, a gente está exatamente num momento de multiplicação na nossa comunidade, em que todas as terças-feiras nós nos reunimos. Para quê? A gente tem um estudo pré-definido ali, mas não só o estudo, a gente tem comida em volta da mesa, a gente tem muita alegria. Dinâmica. Né? Dinâmicas hora de rir maravilhosas, onde nós nos divertimos muito e compartilhamos não somente o estudo, mas a nossa vida. O que aconteceu na nossa semana, quais são as nossas lutas. E ali nós somos muito edificados, porque às vezes a gente vê que a luta de um é a luta de outro,
aquilo que um usou como uma ferramenta para resolver uma determinada situação pode ser algo que faça sentido na vida do outro. Então, nada mais é do que uma reunião, um encontro de amigos, onde nós, sim, falamos de Cristo, ele está no centro, mas nós temos muito mais coisas em comum ali ao conversarmos e experimentamos, assim, situações maravilhosas, experiências que nos edificam, vemos vidas ser transformadas. Então, basicamente, eu creio que é isso. Os queridos aí podem me ajudar aí. E essa célula, como você está ali olhando um no olho do outro, né? Acaba que você percebe como a pessoa está. Então, não é mais aquele negócio de você olhar na nuca da pessoa igual você olha No culto. não é? Então, você vê como que a pessoa chegou. Se ela chegou bem, você já sabe, você está convivendo com ela. Se ela está experimentando algo diferente. E aí você pode compartilhar do evangelho que funciona na sua vida. Muita gente nova chega na célula, ela não sabe como que o evangelho funciona na vida real. Ela não sabe que É uma na teoria, vida prática. né? Exato. Ela ouviu falar de um evangelho que você se senta num lugar, ouve uma pessoa e entrega um pouco de dinheiro às vezes, né? E ela ouve desse evangelho, mas ela não sabe como que ele funciona no dia a dia, na vida prática. E ali, pessoas que já estão experimentando esse evangelho funcionando na vida prática, ela pode compartilhar. Então, quem está chegando para a vida da igreja, é essencial que ele tenha esse tempo à mesa. Porque senão ele nunca vai ver como que o evangelho funciona. Como que ele é na vida prática? Como que ele é no dia a dia? É muito legal você ler a Bíblia e entender, né, o contexto eclesiástico, teológico, é muito bacana. Mas como que eu aplico isso na minha vida? E na célula, cada um que está experimentando Jesus no seu dia a dia pode compartilhar, do jeitinho que você falou. A gente vai ali, né, contando as nossas histórias. Que uma coisa muito importante, às vezes, quando a gente está falando do estudo, a gente comenta isso quando a gente está ali preparando as lições, são as perguntas, né? Que é a hora que você faz uma pergunta e deixa assim, quem quer compartilhar sobre isso? E aí acontece isso que o Lauro falou, né? A pessoa vai falar da experiência dela, do que ela acha, do que ela pensa. Às vezes você vai corrigir alguma coisa se for haver uma atrocidade, mas dependendo, você vai observar, vai entender como que ela está se sentindo, como que ela pensa. Isso é tão legal. Essa semana, na célula que eu participo, a gente estava, né, conversando, ele compartilhando, e um dos irmãos levantou a questão da sinceridade. Que a gente geralmente, ainda que esteja mal, a gente fala que está bem. E as pessoas, elas não se abrem. Normalmente, as pessoas não se abrem. E começamos a falar a respeito disso. Não, às vezes a pessoa está mal, mas ela não é sincera. E quando ela não se abre, acaba não sendo tratada, enfim. E aí um outro irmão falou assim, é verdade. A gente não se abre para quem a gente não conhece. Mas aqui na célula a gente se abre. Porque, na verdade, antes dessa discussão começar, uma irmã compartilhou de uma situação muito difícil que ela está vivendo. E compartilhou ali, chorou, e a gente começou a orar por ela e também a compartilhar, trocando experiência, para consolar e, ao mesmo tempo, para fortalecer. E aí a gente estava falando exatamente sobre isso. A gente não abre o coração realmente para uma pessoa que você não conhece, que você tem pouca convivência, né? Então, por exemplo, dentro de um contexto de se encontrar num ambiente mais formal, que você só cumprimenta ali, é rápido, né? Você conhece a pessoa, mas conhece ali de oi, tudo bem? É diferente quando você está numa célula, que você come junto, que você brinca, que você chega às vezes estressado, chega atrasado, chega com a cara amarrada, ou então chega sorrindo. E aí a gente aprende realmente a fazer a leitura da pessoa, né? Do como você está, né? Eu encontrei com minha irmã no supermercado recente, da célula, e ela cumprimentou, oi, Léo, tudo bem? Eu falei, tudo bem, e você? Aí ela, tá tudo bem. Eu falei, não tá. Isso no supermercado. Não está. Ela, não tô mesmo, não. Depois a gente conversa? Eu falei, claro, depois a gente conversa. Mas a gente já conhece. E aí essa foi a conclusão, né? Assim, olha, aqui a gente consegue abrir coisas que a gente não abriria se a gente tivesse pouco tempo de convívio, porque realmente eu não vou abrir uma particularidade para uma pessoa que eu convivo pouco.
mas a célula cria esse ambiente de Intimidade. intimidade. Eu confio. Eu conheço vocês mais, eu confio que eu posso compartilhar essa situação, ainda que não haja solução, mas eu sei que vai ter empatia, eu sei que vão orar por mim, eu sei que vão se preocupar, vão me perguntar se está tudo bem, e talvez até tenha solução. Né? Talvez até tenha solução. Desculpa o entusiasmo, né? Mas aí vou contar mais uma. Claro. Perdão. Nesse mesmo dia, aí outra pessoa compartilhou, olha, inclusive, no momento de oração, né, que a gente tem ali de compartilhar pedidos, uma pessoa, olha, eu tô com uma situação assim, assim, assado, precisando de um auxílio na área médica, uma vaga. Aí um outro irmão da célula, mas minha irmã trabalha nessa área. Você tá brincando? Já trocaram o telefone na hora. Falei, não, então vou ligar para sua irmã. Ela vai, não, pode ligar para minha irmã, que ela trabalha nessa área, ela consegue abrir uma porta e uma brecha para, de repente, conseguir essa internação. Situações que, às vezes, a gente não tem oportunidade de falar, você acaba também não sendo ajudado. E, às vezes, a pessoa que pode te ajudar está do seu lado. Então, isso é muito rico, isso é muito legal. E eu acho legal ainda dentro disso, né? Como que uma vez que a gente está falando de mesa e de relacionamento, se torna uma reunião orgânica, né? A gente tem um roteiro, a gente sabe como que o caminho que segue, mas às vezes vai tomar rumos inesperados, né? Eu estava me lembrando dessas histórias de célula, que essa semana na minha reunião lá, a gente teve... Geralmente o louvor é um período mais curto, né? Bem objetivo ali, a gente canta. E essa semana, especificamente, a gente teve um momento que foi sobrenaturalmente melhor, assim, com 2 músicas, a gente na segunda música, ninguém queria parar, tanto que eu terminei, eu tava tocando, e aí eu já tinha alongado a música, ministrado, emendado, feito medley, orado, e aí no final eu falei assim, pô, agora não dá, né, a gente precisa andar, né, aí quando eu terminei o pessoal falou assim, não, mas por que você parou e tal, e essa coisa do orgânico, né, assim como os relacionamentos, né, quando a gente tá no relacionamento, você não marca roteiro, quando alguém vai na sua casa, um amigo, você não define como que as coisas serão, a gente precisa ter organização mínima na célula, por isso que existe, mas por outro lado, se torna essa reunião orgânica dos crentes, né? Não é engessado, né, Pedro? Exatamente. Não é engessado. Existe liberdade ali de conduzir como Deus está conduzindo no dia. Exatamente. Algum irmão que está mais aflito no dia, você tem um tempo maior de oração com ele. Um dia a lição fluiu mais, então um foco mais na lição. Um dia, às vezes, o lanche é um pouco maior, porque a comunhão ali foi... Levaram coisas mais gostosas. Tem umas células Sempre. aí que eu vou te falar, né? Mas, enfim... E outra coisa, sabe? Eu acho que um outro ponto, né? Nos dias de hoje, 2025, onde as pessoas... Né, já falamos sobre isso em outros episódios aqui, onde as pessoas se isolam cada vez mais, onde ninguém visita mais ninguém... Você tem aqui esse contato, estar junto, à mesa, você sai da sua rotina de trabalhos, estudos, de ir para casa, dormir, de tantas coisas que a gente faz para conversar, para falar de Cristo, para falar de lutas que eu estou enfrentando, né? Para ser ouvido. Né? Hoje ninguém para ouvir ninguém. Ali, às vezes, é um local que a pessoa que ninguém ouve ela pode falar. E a gente sabe que o falar, né, como isso né, traz cura. Né? A Bíblia fala, confesse seus pecados uns aos outros para que você seja curado. Então, a igreja de casa em casa, a célula, é para isso tudo. É sensacional, realmente. E nós temos, assim, né, experimentado tanta coisa bacana vivendo essa igreja em célula. Bom, então a gente tem... quando a gente pensa no cristão, né, na vida de igreja, a gente já conhece o culto, que é o ambiente mais comum. A gente tem programações excepcionais, né, que vai ter um encontro, alguma coisa assim, encontro de homens, de mulheres, de casais, um top do Legendários. Mas então a gente tem, e essa é a minha pergunta para vocês, qual que é a relevância da célula no contexto de igreja? Né? Ou, elaborando melhor, né? O cristão, às vezes, ele vai fazer, ele tem que ir no culto, porque é parte do meu dia a dia, eu tenho que participar disso. Por que eu tenho que... Seria essa pergunta. E na célula, vou direcionar para o Lauro essa. Qual que é essa relevância para a vida de dia a dia de um cristão participar de uma célula?
como eu falei no começo, né, a maioria das pessoas não sabe como viver a vida cristã. Porque a vida cristã, ela tem princípios, ela tem parâmetros e todos eles bíblicos. A pessoa que vai chegando para a igreja, ela não tem nada disso. Ela não sabe absolutamente nada. E aí, quando ela é inserida nesse contexto de célula, a igreja passa a ser todo o convívio social dela. E aí extrapola a célula. Por quê? Porque eles vão começar, então, a andar juntos. Vamos marcar da gente ir num sítio junto? Eu vou fazer uma viagem. Quem quer ir para a praia junto comigo? E, então, a célula passa a ser esse ambiente em que as pessoas vão aprender na prática como que é se viver a vida cristã. Isso é muito legal, né? Essa coisa do além... A célula não é só o dia da célula, né? Não é mais, não deixa de ser. Então, do mesmo jeito como eles viviam, e eles tinham a simpatia do povo, porque eles iam vivendo esse evangelho juntos, com toda a comunidade. Eu começava, eu ia participando junto da vida um com o outro. E é interessante isso, porque quando você visita a casa de uma pessoa e está ali relaxadamente com um amigo seu, que você já tem convívio com ele, você pode, então, compartilhar um princípio, por exemplo. Eu também tenho uma história interessante. Eu fui visitar um líder de célula uma vez. E aí eu cheguei lá, o que aconteceu foi que a esposa dele preparou uma mesa bacana, né, para a gente sentar e tomar um café. E aí ele me recebe na porta e tal, e vem sentar à mesa comigo. Ele fala assim: olha que mesa linda, tá vendo, pastor? É para receber as pessoas que ela faz essa mesa. Aí eu olhei para ele assim e falei: irmão, é assim que você trata a sua esposa? Na frente dos outros você vai constranger ela? A palavra de Deus fala que você tem que morrer por essa esposa. O que você acabou de fazer foi matar a sua esposa, você não foi morrer por ela. Nossa. É verdade. É verdade. Não, mas ele não sabia que ele estava fazendo isso. Uhum. Mas ele precisou ouvir isso. Aí eu falei: olha, vou te ensinar como é que faz. Na hora que você vem, recebe a visita, senta e fala assim: olha como minha esposa é sensacional, como ela sabe receber bem as pessoas, olha o capricho dela, como que ela prepara a mesa. Então ele não sabia fazer isso. Uhum. Então ele não sabia aplicar um princípio da Bíblia no dia a dia. Então quando você está no convívio, você tem a chance de ver as ações e reações da pessoa e mostrar para ela como que ela vai aplicar o evangelho naquilo ali. Agora, sem convívio, como que você faz isso? Verdade. Encontrando numa igreja, como que isso é experimentado? Só encontrando uma vez por semana num culto. Então a gente precisa, eu creio que há essa necessidade de transformar essa comunhão no estilo de vida. Isso aí. Então você passa naquele núcleo ali, aquele núcleo ele deve se tornar a sua família. E o interessante é que à medida que vai multiplicando, a nossa célula também está grande, está em tempo de multiplicar, vamos multiplicar agora. E aí você vai multiplicando, então novos relacionamentos vão sendo gerados, novas relações vão sendo geradas e mais gente vai sendo influenciada. E eu creio que nisso, então, é a verdadeira teologia. A pessoa vai aplicar a Bíblia de maneira concreta na vida dela. Relacional. Exatamente. É legal isso, porque você está falando, eu estou pensando, né? A palavra de Deus ensina que nós somos corpo. Corpo de Cristo. E fala que nós somos membros uns dos outros, né? E que ninguém é mais importante que o outro. Como que a gente vai ser corpo, ou seja, completamente conectado, se a gente não tiver a expressão que muitas vezes se usa, né? Vida na vida. Né? Se a gente não tiver esse convívio próximo, esse convívio mesmo de se conhecer. Então, claro, né? Nós estamos falando aqui do contexto de célula e sem... obviamente, desmerecer o contexto do culto em si, da igreja, né? São duas coisas igualmente complementares. São complementares. São complementares, mas que realmente nós vemos, talvez, muito mais... É mais tradicional, vamos dizer assim, né? O culto dominical, né? A igreja funcionando. Todo mundo já está acostumado com isso, todo mundo sabe como é que funciona, todo mundo sabe como é que é. E, às vezes, existia ou existe ainda, para alguns que estão nos acompanhando, a resistência para a implantação de uma célula. Já seria até minha próxima pergunta. Já. Então, ótimo. Então, é bom que já deixa o gancho.
Então, não é que uma coisa é mais importante que a outra. São complementares, caminham juntos. Então, o culto é muito importante. O culto é essencial, a palavra de Deus pregada. Mas no culto, a gente não aprende a ser corpo, porque não tem tempo. No culto, a gente entra, geralmente tem ali uma liturgia, é uma liturgia mais fechada no sentido de participação, né? É o louvor, uma ministração de uma palavra, de um estudo, termina o culto, geralmente o pessoal vai embora para casa. Na célula, não. Na célula você pergunta, você compartilha, você repreende, você exorta, você é exortado, você ouve uma experiência, Você chora, você ri. chora, você ri muito, chora muito. Ou seja, essa relevância, né, dessa pergunta anterior é exatamente, você se torna corpo. Como me tornar corpo se eu não tiver convivência? De fato, na igreja, pode acontecer? Pode, depois de anos. E geralmente, quando isso acontece, quando a gente participa de uma programação especial, você vai num acampamento, aí você convive 4 dias com a pessoa num acampamento, aí você volta, coisa que a célula propõe. Você não tem que esperar o próximo acampamento para criar esse relacionamento. Semanalmente. Semanalmente. Tá acontecendo. Semanalmente vai acontecendo. Muito bom. Como eu já pré-anunciei, né? Eu queria... Aí as pessoas, às vezes, têm uma série de resistências, né? Por outro lado, né? A gente está falando aqui dos benefícios, do porquê é tão importante. Por outro lado, tem alguém, às vezes, do outro lado da tela, não sei, né? Dizendo, não, mas não dá certo comigo. E aí a pergunta que eu faria, vou direcionar para o pastor Gibas aqui, que resistências são essas? A gente já sabe de algumas, né? Mas vou deixar para você extrapolar, né? Tem a questão da pessoa querer viver sozinha, ensimesmada, sem ninguém se meter na vida e outras coisas. Mas eu queria que a gente falasse um pouco sobre essas resistências a participar de uma célula. Primeiro, tem gente que jamais vai numa igreja. Eu não iria a uma igreja antes de me converter. Assim, relutei muito, foram precisas acontecer situações para que eu fosse. E na casa, se você convidar um amigo, ele vai. Tem um encontro, um grupo que se reúne, ele pode ir até com o pé atrás, mas ele vai porque ele é seu amigo. E você fala assim, vamos lá em casa comer um pão de queijo? Ou um cafezinho, um pedaço de pizza. Exatamente, tem isso na célula. Então, assim, primeiro ponto, pessoas que têm resistência à igreja, normalmente a porta de entrada é a célula. E a gente experimenta disso. Né? Lauro tem muito mais experiência do que nós, já viu isso muito mais do que nós. Pessoas que depois elas se convertem na célula, né? Na igreja de casa e vai para a igreja ali. Então, essa é a primeira resistência. Agora, nós temos uma resistência interna também. A pessoa que está na igreja e não quer célula. Pode ser por uma falta de tempo ou pode ser porque ela não quer se abrir. E a gente entende, claro, se você está num momento difícil, se você é mais fechado, a gente sabe que cada um de nós é único, é singular, temos nossas lutas, dores, medos, e às vezes a pessoa ela não quer ir porque lá eu vou ter que me abrir. Não, irmão, não é que você vai ter que se abrir, é que você vai se sentir à vontade num determinado momento. É o que compartilhamos aqui. É muito natural, a partir do momento que criamos intimidade, nos tornamos íntimos, a gente abre o nosso coração. Ontem na nossa célula, diante de um episódio lá, alguém virou e falou assim, é melhor dar dinheiro a alguém do que dar intimidade, porque a pessoa já estava toda soltinha, fazendo piada com aquela pessoa que há 6 meses atrás sequer se conheciam. Deixa eu puxar só um pequeno gancho dentro disso, né? Até abri aqui de novo para ver. Eu vi um carrossel no Instagram outro dia dizendo, né? A timidez, ela pode ser um pecado. Introversão, não. Introvertido você pode ser. Sim. Agora, a timidez, muitas vezes, ela tá ligada ao quê? Esse senso de autoproteção, temor da opinião dos outros, o que eles vão pensar de mim, então eu não quero que ninguém entre aqui. E aí se torna um pecado nesse sentido. Você ser introvertido é uma barreira que você pode superar, né? E olha como isso é sensacional, né? Recentemente, na célula da qual faço parte, uma irmã que chegou há uns 6 meses atrás, sempre mais calada, sempre mais, assim, observadora, né, o perfil dela. Aí ela compartilhou das mudanças que ela vem experimentando. Um marido mais calmo, um marido mais centrado, um desejo de seguir as coisas de Cristo, uma gratidão por aquelas pessoas que acolheram,
né? O pessoal vai junto para sítio, como o Lauro falou. O pessoal, quando se assusta, tá comendo pizza junto. Tá um na casa do outro. E aí essa intimidade, essa confiança faz com que aquela pessoa que ela é mais observadora, ela começa a falar assim, eu tenho experimentado a bondade de Deus na minha vida, eu tenho percebido que Deus está agindo na vida do meu marido, na minha vida, eu já não tenho mais desejo de fazer certas coisas. Então, assim, acaba sendo libertador a célula, porque essas barreiras vão sendo quebradas à medida que a gente faz o que Deus mandou nós fazermos, que é o quê? Nos relacionarmos. E às vezes a pessoa se decepcionou e cria essa barreira, né? Alguém me chateou, alguém falou que não devia, e a pessoa não quer mais... Não, então eu também fecho para todos os relacionamentos. Mas não é só relacionamento, não. Eu acho que tem a ver também com modelo. Célula começou no Brasil, na década de 90, e começou com modelos, né? Sim. O mais famoso, o modelo G12. do G12, né? Vindo Castelhanos, né? Bogotá. E o que aconteceu? O G12 ele era um modelo muito mais de controle do que de influência e relacionamento. Porque a pessoa tinha que prestar contas ao seu líder. E aí, quando você investe uma pessoa com esse tipo de autoridade, e às vezes uma pessoa despreparada para esse tipo de autoridade, o que vai acontecer? Ela começa a controlar completamente. Então você vê gente que tinha que prestar conta a respeito de quem ia namorar, da roupa que ia vestir, da viagem que ia fazer. Carro vai comprar. E aconteceu muito isso. Então foi se ouvindo muita coisa a respeito do modelo de pequeno grupo. Criou-se um preconceito por causa desse modelo que realmente era impositivo. Exato. E aí, quem tem esse tipo de resistência de estar numa célula, normalmente já é crente há mais tempo, ele já vivencia igreja. Ou seja, viveu essa época, essa pressão anterior. Ele não precisava nem ter vivido, mas ele ouviu. Exato. Ele ouviu a respeito disso. E aí se tem essa dificuldade. Porque ele não sabe que ele vai estar num ambiente em que ele vai ter a chance de se relacionar com os irmãos. Ele acha que ele vai estar num ambiente em que vão controlar o comportamento dele e se ele abrir a boca, ele vai se expor e ter a chance, então, de ser censurado. Então, eu não quero. Então, ele não percebe o ganho que é se participar de uma célula. Agora, quando a pessoa acabou de se converter, e como você falou, é muito mais fácil ela entrar por esse lado, né, de convivência, de relacionamento, que ele vai começar a perceber, a falar assim, poxa, esse povo não é tão diferente de mim. Mas eles estão aplicando princípios na vida dele que eu posso aplicar. Exato. E eu vou aplicar não só por disciplina. Existe um poder que esse povo está falando, que tem um poder que age neles, e eles vão viver nesse evangelho. E seguir a Jesus não é uma religião cheia de formalismos, aquela coisa. Outro paradigma quebrado. E se torna algo, assim, é simples. Seguir Olha a só, Jesus é simples. Como que realmente são esses paradigmas? Eu tenho uma história de um romano, né? Ele nasceu em Roma, imagina. O pai dele servia no Vaticano. Então ele era católico, apostólico, romano, nascido em Roma. Casado com uma brasileira. Romano ao quadrado. Sangue puro. Sangue puro. Romano, sangue puro. E ele já de mais idade. 60 e poucos anos, quase 70, perto de 70. Um menino, né? Porque à medida que a gente está chegando perto dessa idade também... Vai ficando cada vez melhor. É um menino de 70 anos. E aí, a esposa, começou a frequentar a célula e ficava chamando ele para ir. Ele não ia. Não ia. E um dia ele decidiu ir. E aí tem aquela recepção, né? Bom, que legal que você veio, ela sempre vem aqui, que bom que você está aqui e tal. E aí começa a compartilhar. E aí ele faltou uma outra semana, depois ele voltou de novo, voltou. E ele começou a frequentar. Foi frequente. E comumente a gente vai falando na célula, né, a respeito de algumas coisas que você precisa fazer e saber. E algumas vezes eu falava com ele assim, não, isso aqui não é para ele porque ele não ainda está vivendo o evangelho. Então é para nós aqui, ó, esse compromisso de fazer isso e tal. Você está liberado, irmão, fica à vontade. Se você quiser fazer, você faz. Se você não quiser, não existe obrigação, porque você ainda não tem esse compromisso. Aí quando um dia eu falei isso, ele virou, levantou a mão e falou assim,
Não, mas eu queria falar uma coisa. Eu falei, o que foi? Eu já entendi tudo que vocês ficam conversando aqui. Eu achei isso muito legal. E eu percebi que vocês batizam ao ar livre numa piscina. E agora é tempo de frio. Eu só vou esperar fazer calor, porque eu quero me batizar também. Eu quero fazer parte disso. Uau. E nunca foi falado com ele ali, naquele contexto, que ele era obrigado a se batizar, que ele precisava se batizar. Mas ele vivendo ali, ele acabou experimentando isso. Então, essa pessoa que chega, ela chega então sem entender absolutamente nada. E aí, vendo como que as pessoas vão vivendo o evangelho, eu quero viver. Agora, já o crente que vivia sentado num templo, aí fala para ele da vivência, ainda fala das experiências que aconteceram antes, ele fala, não, eu não quero viver isso não. Eu estou fora desse negócio aí, é muito esquisito. E não é, né? E não é. Bom, muito bom, muito bom. Então, a célula é essa coisa maravilhosa, né, que a gente tem vivido. Uma pergunta que eu faria, talvez até já pensando aí nos finalmente do nosso episódio, seria como que... Bom, eu sou pensando na pessoa que está nos ouvindo, nosso ouvinte que é um cristão, que está ali querendo viver uma vida, ou que às vezes não é um cristão, mas que tem interesse na fé cristã, que está curioso para saber como que eu posso viver isso. Talvez a igreja dele não tem célula, ou talvez a igreja que ele mora perto não tem. Como que a gente pode, então, nos policiarmos, talvez não é a melhor palavra, mas como que eu posso buscar ativamente viver essa vida em comunidade, em corpo, deixando o outro se envolver? Vou direcionar essa para o pastor Gibas. Como que eu posso caminhar para esse lugar de fugir do isolamento, né? Como a gente falou já em outros episódios, né? Fugir do movimento oposto. Qual que seria a atitude que essa pessoa pode tomar, tendo célula ou não? E talvez a gente possa dar duas respostas, né, para esses dois cenários. Eu acho, a gente tem que pensar primeiro o seguinte, vamos falar do contexto cristão, né? Nós cristãos, frequentadores de culto, membros de igreja. A célula ela não é um programa da igreja, ela não é uma opção. A célula ela é parte do nosso dia a dia. Então aqui eu falo até de modo bem específico para você, cristão da Igreja Batista Somos Um. A não ser que você estude ou trabalhe e não tenha nenhum horário, faça parte de uma célula, se envolva numa célula. Nós estamos indo para 18 células em nossa igreja. Em pouco tempo. Em pouco tempo. Diversas partes da nossa região do bairro e até fora do bairro. O Lauro dirige uma célula lá no Dona Clara, agora está multiplicando, vai ter outra ali no Cidade Nova, né? Então, quer dizer, em vários locais de Belo Horizonte, nós temos células à tarde. Se você falar assim, eu preciso de uma célula de manhã, nós vamos dar um jeito. Mas se envolva. Primeiro ponto, quebrar esse paradigma, né? De que é uma opção. Não, não é uma opção. Opção é o encontro de homens, opção é o encontro de mulheres, opção é o outro programa. Mas a célula não, ela é o nosso dia a dia, é a vida na vida. É bíblico. É bíblico. Isso, como mostramos aqui, bíblico, né? É bíblico. Então não é uma questão só de, eu acho legal. É bíblico. Segundo, sair dessa zona de conforto e permitir ser desafiado. Você tem algum trauma, como o Lauro colocou? Você ouviu algo? Você teve uma experiência ruim numa célula, que é possível também? Você pode ter tido experiência ruim na igreja, experiência ruim no seu trabalho, experiência ruim na sua faculdade. Agora, porque você teve uma experiência ruim numa célula, você não vai participar? Não, se desafie, faça parte, né? Claro, você vai encontrar pessoas, ali você vai ver se você... Não, tem a ver comigo. Não tem. Tem outra opção? Não, tem outra célula. Você vai para outra célula, você é livre, irmão, para ir. Então, assim, venceu esse obstáculo. E aí, cara, saber que você criou intimidade, irmão, você vai ser mexido, naturalmente. Não é o líder que vai mexer com você. Não sou eu, não é o fulano. É Deus que vai mexer com você, né? O que é a vida? O que a convivência é? É ferro afiando ferro. Isso aí. Por que tantas pessoas têm dificuldade no casamento? Porque você está convivendo 24 horas com uma pessoa que sabe dos seus defeitos e que você sabe dos dela e que você é diferente dela. Então, claro, na célula tem isso, pessoas que pensam diferente, né, com situações diferentes, que nos desafiam, mas que é sensacional, porque a gente vê isso, né, Deus mexendo com a gente, Deus nos desafiando. E não só, né, esse desconforto, às vezes, da convivência, porque convivência também causa desconforto, claro, mas principalmente
Aí o lado melhor, né? A comunhão, o estar juntos, saber que alguém ora. Não tem preço saber que tem alguém orando por mim, irmãos. Não tem preço quando alguém me diz que, né, na minha cela, pastor, eu estou orando por você, eu oro por essa cela todos os dias. Amém. Isso não tem nada que pague, porque ela está falando com o Criador a respeito de mim. Amém. Né? Fora o tempo de risada, de comunhão, de história, enfim, mas principalmente entenda que isso é cultural, se desafie. Se você está nos ouvindo e tem uma resistência, se desafie aí 1, 2, 3 vezes e depois me conta se isso não foi bom para você. Bom, já disse que a gente estava caminhando para o encerramento, então eu quero convidar oficialmente todos da mesa a trazerem considerações finais aí, um convite talvez para fazer para os nossos ouvintes. Eu já comentando rapidamente, né, o título desse episódio, a ideia da igreja de casa em casa, né, então acho que é sempre bom a gente lembrar que essa ideia de ser corpo, de ser participante da vida do outro, como já falaram, não é opcional, né, é um mandamento mesmo, né, de Jesus, né, vai dizer, né, que eles sejam um, como, o versículo que a gente usa muito para falar do nome da nossa igreja, né, que eles sejam um como eu, nós somos um, né, Jesus falando, orando. E a gente é convidado a tentar ser um e nada melhor, né? Uma das melhores maneiras de tentar ser um é esse conviver com o diferente, como diz na série do The Chosen, né? Se acostumar com o diferente. E acho que essa é uma excelente maneira de te convidar para ser parte de uma célula. Se na sua igreja não tem célula, você pode procurar um grupo de convívio, pessoas para estudar a Bíblia juntos, quem sabe. Isso não precisa ser um empecilho. Ou mesmo propor, de repente, para o pastor da igreja conversar e, de repente, compartilhar essa ideia, incentivar que na sua igreja comece um trabalho de células, né? Não necessariamente, de repente, que às vezes as pessoas podem pensar assim, então ótimo, vou sair, vou procurar uma igreja que tenha células. Não, comece na sua igreja. Isso aí. Converse com o seu pastor, né? Incentive a ele, de repente, compartilhe o link do podcast. Né? Fala, pastor, vamos começar um trabalho, vamos começar a orar a respeito? E ele, de repente, Deus vai mover, né? E fazer um trabalho lindo aí na nossa igreja. Desculpa te cortar. Não, mas pode na verdade, considerações finais aí, pastor Gibas, Lauro, podem pra gente... Eu acho que uma palavra importante para as pessoas viverem célula é intencionalidade. Muito bom. Se você não tiver intencionalidade de se relacionar e de aprender o evangelho de maneira prática, você deixa de ser corpo de Cristo. Eu nem sei como que a pessoa vive um evangelho sem se relacionar. Eu, Jesus, e tá bom e tá importante. Eu não sei como isso funciona, porque eu estou inserido nesse contexto de igreja minha vida inteira, e de relacionamento, amando as pessoas, servindo as pessoas também a vida inteira. E a célula, ela é o melhor ambiente para você viver isso. É um ambiente organizado, intencional, semanalmente, para que a gente viva isso. Então tem que ter da nossa parte a intencionalidade de crescer, de viver corpo de Cristo, de amadurecer, de ver o que se faz e de ver o que não se faz também. Porque na célula a gente aprende o que fazer e o que não fazer, porque está todo mundo compartilhando. Então a Igreja de Cristo precisa intencionalmente viver convívio, relacionamento. Nós falamos, quero encerrar, né? Nós falamos muito sobre relacionamento, claro, extremamente importante dentro do contexto de célula, mas eu quero finalizar falando do contexto evangelístico, né? Eu quero voltar na minha fala do começo, quando eu citei a igreja de Filipenses, lá em Atos capítulo 16, quando Paulo ele chega a Filipos, e em Filipos não havia sinagoga, então ele acha Lídia, uma vendedora de púrpura, à beira do rio, prega o evangelho para ela, batiza Lídia, e Atos 16:15, a frase dita por Lídia, a frase que está escrita tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ou seja, Lídia e as pessoas da casa dela foram batizadas, ela nos convidou, né, convidou Paulo e as pessoas que estavam com ele, e disse, se os senhores me consideram crente no Senhor, venham ficar na minha casa, e nos convenceu. E é exatamente na casa de Lídia que surge a igreja de Filipos. Mais tarde o carcereiro se converte, a jovem possessa se converte, e os 3 primeiros membros da igreja de Filipos, eles se reúnem na casa de Lídia.
né? A igreja que Paulo mais tarde vai escrever uma carta foi uma igreja que começou numa casa. Então, a célula ela tem essa pegada relacional, mas tem a pegada também evangelística, de pessoas que chegam, né, ali por uma casa, conhecem o evangelho e a partir dali elas passam a querer caminhar com Cristo, a ir ao culto formal, ali, ao culto que nós chamamos de culto solene aos domingos, fazer parte daquela comunidade. Então, que a gente tem essa mentalidade, que a igreja de casa em casa, ela também atrai pessoas para Cristo, e aí assim a gente cumpre a nossa comissão também de fazer discípulos. Quero finalizar também reforçando esse convite, né? Lembrando do texto também de Hebreus 10, até abrir aqui, 10, a partir do verso 23. Mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Importemo-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Como que eu vou me importar com alguém que eu não convivo? E aí segue o texto, 25. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. O reunir-se como igreja não é só na igreja, né, no culto dominical, é de casa em casa. Então, quando a gente está numa célula, a igreja está reunida naquela casa e nós estamos encorajando uns aos outros. A gente vive um tempo que incentiva a individualidade, o distanciamento. As redes sociais, por mais que a pessoa se exponha, na verdade, ela está entrando num mundo dela em que ela compartilha o que ela quer, mas não convive com ninguém. Então, o convite do Evangelho é nos afetarmos, permitirmos que um afete o outro, que a vida afete a outra. E assim Deus vai trabalhando a nossa vida e nós vamos sendo aperfeiçoados pela graça de Deus, pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, não deixe de congregar, tanto numa igreja, quanto nas células que essa igreja proporcionar você participar, né? São as duas coisas. Participe de um culto semanalmente, mas seja intencional em viver, em abrir a sua vida para você ter comunhão com pessoas que vão te amar, que vão te respeitar, que vão te incentivar e vice-versa. Você vai amar pessoas, você vai incentivar pessoas, você vai conviver com pessoas e vai ser uma bênção na sua vida. Tem sido uma bênção na nossa. Tem sido uma experiência maravilhosa. Que isso seja na sua vida também. Muito obrigado, então, a você que nos ouviu. Esse episódio, espero que você tenha gostado. Como nós sempre pedimos, na verdade, dessa vez não tem como ser diferente, né? Compartilhe no grupo da sua célula, né? Compartilhe com todos ali para celebrar os motivos que te levam a estar sempre ali se reunindo. Compartilhe no seu Instagram, nas suas redes sociais, seja por onde for. Não deixe de deixar o seu comentário no Spotify, no Instagram também, né? Mas no YouTube. Nós ficamos sempre muito alegres em ver como que esse projeto tem avançado, ver as suas opiniões, o que você tem a dizer. E nós nos vemos em breve no próximo episódio. Até mais.